Derrota de virada, demissão do técnico Hélio Cizenando faltando uma rodada para o término da primeira fase, atleta comemorando seu desligamento, possível chegada de novo treinador com identidade bugrina e classificação em risco. Acompanhe as consequências da derrota na Paraíba. Salve, salve família bugrina! Meu nome é Eldis e você está aqui no canal Versão Bugrina. Antes de iniciarmos o conteúdo, vou fazer aquele pedido camarada para vocês. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma notificação do Versão Bugrina. Combinado? Agora a coisa lascou de vez. Uma vitória nos últimos 8 jogos. Botafogo da Paraíba 3-1 do Guarani, de virada. E aquela velha história. Começamos jogando bem e depois levamos a virada. E realmente, o Guarani foi bem no primeiro tempo. Logo com 1 minuto de jogo, falta para o Guarani na entrada da área. Emerson bateu bem, foi até no meio do gol, mas exigiu aí uma boa defesa do goleiro. Em seguida, 3 minutos de partida, chute de fora da área do Cauã, sem levar grande perigo, mas aquela pressão ali já demonstrava quem que estava ditando o ritmo de jogo. Aos 26 minutos, teve um gol anulado, que aí a gente ficou meio que sem entender o que aconteceu. Foi falta, foi impedimento, parece que no lance houve um empurrão aí do Maurício Antônio. Aos 32 minutos, o Luiz Otávio arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro e enfim chegamos ao gol aos 42 minutos após a cobrança de escanteio. No bafafá lá, acabou sobrando para o João Paulo, que consciente dominou a bola, preparou, escolheu o lugar a chutar e fez o gol. Botafogo no primeiro tempo teve umas 2 ou 3 boas oportunidades de gol, uma do Henrique Dourado, um cabeceio para excelente defesa do Kaique França. Em seguida a esse lance também teve outro cabeceio aí que ele também ajudou. E teve um lance aí que o Nenê tentou encobrir o Kaique, mas sem sucesso. Guarani vai para o intervalo ganhando de 1-0. Porém, segundo tempo é aquela velha história, né? Parece que o time deve fazer algum trato, né, com a diretoria. Nós vamos jogar o primeiro tempo e esperamos que o pagamento caia no intervalo. Se não cair, a gente não joga. E aí, o Botafogo fez os 3 gols. Primeiro gol do Botafogo, um cruzamento, gol de cabeça, em que o atacante esteve entre o Jonathan Costa e o Maurício, assim, marcação à distância. Logo em seguida, 4 minutos de diferença, gol do Rodolfo, de cabeça, outro cruzamento na área e ele sozinho. E o terceiro gol para fechar o caixão, contra-ataque aí do Botafogo, defesa novamente perdidaça, né? Maurício não sabia quem marcar, se não me engano era o William Farias ali que estava chegando na marcação de quem fez o gol, só que com uma certa lentidão, senti uma má vontade na marcação. 3-1 pro Botafogo. Para mim os melhores em campo foram o Kaique e o João Paulo e os piores, Jonathan Costa e Maurício Antônio. Jonathan Costa tá retornando agora, então vamos supor que ele tá meio que fora de ritmo, mas o Maurício Antônio, nossa, velho, como ele decaiu de produção, hein? Assim, muito lento. Olha, não sei se ele é um dos grevistas aí, hein? Porque a diferença de futebol deste sábado para as outras partidas que ele foi fundamental na defesa é de se estranhar. E aí eu deixei para gravar esse pós-jogo, depois do término da rodada, enxergar o cenário real, né, do que vai ser no próximo sábado. Mas eu não contava que aconteceriam tantas coisas nesse período, né? O Hélio Cizenando, logo na sequência da derrota, falou que próxima partida era para matar ou morrer e quem fosse homem e estivesse contente com o Guarani teria que estar feliz para fazer o jogo da vida. Então, acredito que isso tenha mexido com o brio dos jogadores e ter
causado aí uma certa revolta no elenco. A gente já meio que desconfiava que estava havendo um racha, né, ali no elenco. Tanto que no último vídeo eu falei da curtida do Mirandinha, e depois que eu postei o vídeo, eu vi que estava tendo uma repercussão referente ao elenco estar contra o técnico. Quando eu gravei, eu nem tinha visto essa notícia, eu tinha tido a impressão por conta dessa curtida. E hoje, mais ou menos uma hora depois do anúncio do desligamento do Hélio Cizerando, o Mirandinha postou esse vídeo aqui, seu history. Que dia! Que dia! Rapaz, me sinto ótimo! Coincidência ou não? A passagem do Hélio se encerrou com 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 50%. E já cogitaram o novo nome de técnico para o Guarani, Humberto Louser. Sim, o Humberto estava no América Mineiro, foi desligado no último dia 21, e a passagem dele não foi boa no América Mineiro, mas também o América Mineiro tá quase igual a Chita. Teve 11 partidas com apenas 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. O Guarani depende só de si para avançar à segunda fase, desde que ganhe do líder Brusque. Então a gente não sabe se eles vão vir com um time titular, se vão vir com um time mesclado, se vão vir com um time reserva, mas mesmo assim, se vem com um time reserva, quem é da reserva vai querer demonstrar valor em campo. Resumo, não vai ser um jogo fácil. O Guarani está em 7º, empatado com a mesma pontuação de Ferroviária, 8º, 9º Maranhão, 10º Maringá e 11º Floresta. Todos os 5 clubes na mesma situação, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O que nos salva, o que nos deixa na 7ª posição é o saldo de gols, né? Aquela goleada contra o Maringá, 5-0 lá em Maringá, a goleada de 5-0 contra o Amazonas. E como que vai ser a rodada final? Ferroviária, 8º, vai pegar o Confiança, já rebaixado. Então, bem possível aí que a Ferroviária vença. Vencendo, passa o Guarani. O Maranhão vai pegar o Figueirense. O Figueirense, ele tá em 13º com 25 pontos e ele ainda sonha por uma classificação. Podemos dizer aí que é um dos últimos clubes aí que sonha com a classificação. Então vai ser um jogo duro. O Maringá, ele vai pegar o Paysandu, que está na frente do Guarani. Então é bom que o Paysandu vença essa partida. E o Floresta vai pegar o Ituano, que já está eliminado. Floresta vai jogar em casa. Olha, gente, o Guarani pode até se classificar com um empate, mas é muito arriscado. Então o Guarani ele vai entrar com uma pressão fortíssima para vencer a partida, porque tem outros times, 4 times com a mesma pontuação. Temos o Amazonas e o Figueirense com 25 pontos, que se eles vencerem vão a 28. O Guarani tá com 27. Olha, gente, enfim, nós, como torcedores, temos que fazer a nossa parte. Ir ao Brinco de Ouro, apoiar do início ao fim. O Hélio não está mais no comando. Temos que empurrar esse time. Deve ter um monte de grevista insatisfeito aí. Mas vamos esperar que essa semana tenhamos novidade no comando técnico, ou que o técnico da casa assuma e tenha um controle do time, que a diretoria pare de fazer falsas promessas aos jogadores. Enfim, tem que alinhar muita coisa aí para a gente voltar ao nosso horizonte, para o nosso caminho, né? Porque esse time demonstrou que tem qualidade e o que a gente está sentindo é falta de dedicação, de empenho em campo. Então, jogador, você está no seu direito aí de estar insatisfeito com o salário atrasado, mas assim, isso não vai fazer com que você receba assim do dia para noite, né? Faça seu papel em campo, faça sua cobrança para a diretoria. A gente está do lado de vocês se vocês demonstrarem em campo que tem que fazer o seu trabalho. É isso que a gente espera de vocês. Que vocês façam o trabalho de vocês. E a gente espera que a diretoria faça o trabalho dela. Se a diretoria não está fazendo o trabalho dela, a gente cobra deles. E se vocês não receberam o que vocês têm por direito a receber, agora
vão receber lá pra frente. Então, assim, vocês não vão perder nisso. Nós, torcedores, vamos perder muito se a gente não se classificar para a próxima fase. Um acesso com o Guarani é bom para a carreira de vocês. Vocês vão ser bem vistos no mercado. E vocês jogando mesmo com salário atrasado, vocês também vão ser bem vistos no mercado. Então pense um pouquinho aí nessa situação e vamos para frente. E aí, torcedor, o que você acha de toda essa situação? Como que vai ser o nosso sábado? Você acredita ou não na classificação do Guarani? Deixa aqui, ó, seu comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu. E sábado, lugar de bugrino vivo é no Brinco de Ouro. Espero você no próximo sábado, porque senão o nosso ano acabará em agosto em caso de derrota. Um forte abraço e até a próxima.